Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma temporada, é a 7ª dos convocados aqui no Norte Litoral TV e então connosco temos 2 convocados, 2 a 2 vão estando aqui semana a semana e hoje temos então connosco exatamente o Pedro Casanova e também o Mário Ferreira. Vamos falar de futebol. Para já começando por falar do reatar dos campeonatos e o não reatar, por outro lado, da segunda Liga. Vocês estavam à espera que, e eu começo por ti, Pedro, que a segunda Liga não começasse? Boa noite, em primeiro lugar, e bom regresso a estas emissões que acho que voltam a fazer falta nesta altura, então ainda mais. Não, eu por acaso não estava à espera que reatasse até nenhum dos campeonatos. Esta era a primeira questão. Após se falar na possibilidade de reatarem, acho que por uma questão de justiça e de verdade esportiva deviam recomeçar todos. Uhum. Não consigo perceber porque é que os estádios da Primeira Liga têm condições para receber jogos e os outros não têm. Se os outros não têm, façam os jogos dos outros nos estádios da Primeira Liga também. Acho que era aquilo que deveria ter sido feito. Não foi assim. Sei que, por aquilo que me foi chegando e fui sabendo, nada tem a ver com os clubes nem com quem dirige o futebol. Foi imposição do governo, que, como em muitas outras coisas, deixa muitas dúvidas no ar, deixa muitos desequilíbrios nas decisões. Uma vez pende para a direita, outras vezes pende para a esquerda, isto sem juntar aqui questões políticas nenhumas, e fez-me muita confusão este reatar da Primeira Liga e não reatar a Segunda Liga, o Campeonato de Portugal e por aí fora. Obviamente que estamos a falar de uma diferença de valores enorme, mas a questão económica não pode ser só a mais importante, na minha opinião. E por isso não fui de acordo com esta solução, mas é aquela que foi imposta e é esta que temos que viver com ela nos próximos meses. Mário. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pedro. Oi. Eu também concordo com aquilo que o Pedro disse. Realmente, a começar o futebol em Portugal deveria ser as 2 ligas, não é? Porque realmente acabar com a segunda liga quando há equipas que ainda estão a discutir o acesso à Primeira Liga, quando há equipas que ainda estão a discutir a despromoção, e sabemos que isto no futebol tem o peso que tem, não é? Toma assim uma medida de ânimo leve, e já para não falar nos outros escalões mais abaixo, que também no Campeonato de Portugal também foi assim um desfecho um bocado complicado. Em relação à questão que estás a falar, também perguntaste a questão do público. É assim, eu não consigo perceber como que em certos eventos se consegue colocar 2.000, 3.000 pessoas e todas ao lado umas das outras, não é? E num estádio de futebol, onde há estádios com 40, 50 mil, pelo menos não se pode pôr 5.000. E ao ar livre. E ao ar livre. Portanto, o Pedro há pouco estava a falar, e é verdade, toma-se decisões assim um bocadinho ao sabor do vento, né? E acho que o futebol não vive só de dinheiro, porque é o evento esportivo que mais mexe com os portugueses, não é? E acho que deveria ser mais bem tratado. E se calhar era um ânimo nesta altura para as pessoas poderem ver os jogos. Não, exatamente, porque da maneira que a gente está a passar do estado de confinamento para o desconfinamento, era uma forma, e concordo com o Pedro, gradualmente, de animar de certa forma as pessoas. A vida das pessoas já está tão má, e os clubes também se queixam de falta de receitas, e por pouco que fosse, era sempre algum que entrava, não é? E realmente concordo com o Pedro quando diz que os estádios da segunda Liga não têm condições, serviram para uma situação, não servem para outra. Até mesmo alguns estádios da primeira que não foram utilizados, eu também ponho algumas reservas, não é? O único que eu aceito que não tenha sido utilizado foi mas devia ser na Madeira também. Sim, exatamente, os Açores, por causa das deslocações. Mas parece que na Madeira não. Na Madeira pode, nos Açores já não pode. Portanto, tudo isto nos leva a que são decisões tomadas com outros critérios, com outras decisões
o pobre espectador, o simples espectador de futebol não consegue assim facilmente perceber o que se passa. Não consegue. Muito bem, daqui a pouco vamos voltar à segunda liga até para falar do Varzinho. Agora vamos para a primeira, porque este arranque sem público fez com que, de certa forma, os clubes tivessem começado ao pé coxinho, digo eu, e dos três grandes, o único que parece que agora melhorou um pouquinho até foi o Sporting. Isto é compreensível, começando outra vez por ti, Pedro, este começar assim, com resultados que ninguém esperava. Compreensível terá que ser na forma que, na realidade, ainda há bem pouco tempo ouvi um treinador dizer, e é verdade, a forma e o trabalho que foi desenvolvido nestes meses foi praticamente nenhum. Ou seja, exatamente. E eu acho que os jogadores, apesar de tudo, devem ter, além do mais e de ter estranhado, deve ter sido a primeira vez que, a não ser quando estão desempregados, que tiveram tantas férias. Exatamente. São 3 meses de férias no caso de Portugal, a Espanha fez 4 meses de férias, quer dizer, os jogadores também não estão habituados a isto, e é normal que já quando as paragens são de 2, 3 semanas já se nota o rendimento dos jogadores. Com 4 meses, 3 meses é muito natural que isto viesse a acontecer. Se é aceitável que aconteça, claro que não é? Principalmente nas equipas grandes. Agora estavas a dizer muito bem, das equipas grandes praticamente nenhuma delas está a jogar futebol. Para mim, neste momento, eu só tenho visto equipas das pequenas a jogar relativamente bem futebol. Gostei muito de ver o Portimonense a jogar, tenho gostado de ver o Santa Clara a jogar. O Moreirense tem estado muito bem nos jogos que tem realizado. Paços Ferreira não tem jogado mal. E as equipas grandes, ao contrário, que supostamente seriam aquelas que mais facilmente, entre parentes, entrariam nos eixos mais rapidamente, são aquelas que estão a ter muito mais dificuldades. E por isso é que todas as semanas temos esta oscilação do campeonato, que eu nem sei se é bom, se é mau, se não é, quer dizer, acaba por ficar interessante só pela questão da incerteza de quem é que pode chegar ao fim em vantagem, não é? Porque de resto, eu contra mim falo, tem-me dado um tédio enorme ver os jogos do Benfica, porque considero que não, até o momento dos 3 jogos ainda não houve um que me dissesse parece qualquer coisa parecida com o Benfica. E é esquisito, porque os jogadores são os mesmos, a equipa técnica é a mesma, as coisas não mudaram assim tanto. Claro que mudaram rotinas, claro que se mudou tipologias de treino, claro que se mudou formas de estar, mas isso no futebol não é, se calhar nem é o mais importante. Na realidade, quem sabe jogar à bola, tanto faz jogar, como eu costumo dizer, tanto faz jogar 11 vedetas como 11 mancos, o resultado é exatamente o mesmo. Uns jogam bem, os outros jogam mal. E na realidade as equipas pequenas neste momento são aquelas que teoricamente melhor aproveitaram esta fase de paragem, e a prova disso está que todos os três grandes, e mesmo incluindo o Sporting Braga, têm tido imensas dificuldades para eu já não digo para ganhar os jogos, mas para fazer pontos. E isso torna que o campeonato, pronto, pelo menos vai dando para a gente se entreter um bocadinho e reanimar um bocado, mas na realidade, em termos de qualidade de jogo, ainda não vi nenhuma das 3, 4, 5 equipas do início da tabela a jogar com qualidade de jogo. Mário, eu juntava a isto um outro dado. Se o Sporting estivesse mais lá em cima a começar desta forma, se calhar teria muito mais hipóteses, digamos assim, naquilo que por aí está para chegar, não é? Isso é especulação. Estás a entrar num campo que eu não vou por aí. É assim, este recomeço, quer queiramos, quer não, é uma nova época. Vamos ser claros. Porque em março determinadas equipas estavam numa forma. E hoje está-se a verificar exatamente o contrário, não é? E uma nova época sem pré-temporada. Era isso que eu ia falar agora. É que existe a pré-temporada em que as equipes fazem aqueles jogos e vão-se treinando até trabalho específico, e trabalho de campo isto foi tudo pegar nos 22 aos 25, vamos lá para dentro e vamos fazer o primeiro jogo. Praticamente foi um bocado isso, não é? Fazer o que for possível. O que for possível, portanto, não se pode esperar realmente grandes jogos, não se pode esperar. Mas ontem assisti, não sei se viste, mas ontem, para mim, estive a ver
o Tottenham Manchester, e para mim foi um grande jogo. E também tiveram parados 3 meses, não é? Quer dizer, foi um grande jogo. É outro campeonato, é mesmo. Um grande jogo. Mesmo, exatamente. Mas aqui, portanto, nota-se que realmente equipas e o caso do Portimonense, por exemplo, que se calhar em março estava condenado, eu diria que sim. Hoje está com grandes perspectivas de até se manter e subir e por aí. Porque tem feito bons resultados, penso que ainda não perdeu. Não. Tem feito bons resultados, agora recebe o Marítimo, que é a equipa que está imediatamente a seguir, e portanto Passos Ferreira, há ali 3 equipas que eu acho que ainda estão ali, digamos, na luta bem vivas. O Passos Ferreira, também gostei do Passos Ferreira, acho que fez contra o Rio Ave, bateu-se bem, contra o Sporting também, se calhar até poderia ter outro resultado. O Santa Clara, também gostei de ver o Santa Clara, tem uma equipa. O Famalicão está ao mesmo nível. Sim, o Famalicão está ao mesmo nível, acho que não se notou. Para mim a maior decepção, digamos assim, é o Braga realmente, e nós podemos dizer, são os mesmos jogadores, não é o mesmo treinador, quer queiramos, quer não. É o custódio, não é? É o custódio, e também assim, isto não é só mudar o treinador e todos pegam, quer dizer, uns até calham bem, e outros vão se adaptando. Nem sempre as mudanças são... Em relação ao Porto, Sporting e Benfica, realmente os 3 não estão realmente a fazer jus ao estatuto que têm, e esta alternância então no primeiro lugar, eu acho que é uma coisa, quando por exemplo o Porto se calhar já podia estar a 5 e já podia ter, digamos, mais ou menos resolvido a questão, parece que faz questão, não, agora passas tu, não, agora passo eu, e andam naquela cordialidade, sem saber muito bem o que é que esperar. Quanto ao Sporting, acho que está a fazer um recomeço, já a pensar na próxima época, porque o Sporting, esta época, não tem nenhum título para... Sim, mas tem o objetivo da Champions. Mas, ok, da Champions tem que manter o terceiro lugar, pronto, que é, digamos, é para isso que... É o mal menor. Exatamente. E acho que está a fazer paulatinamente, a apostar também nos jovens, acho que agora, se calhar, é um período ideal para fazer isto. E a aposta do Sporting no treinador por 10 milhões surpreendeu-se? 14. Não, surpreendeu 14 milhões. Sim, 10 milhões. 14, atenção. 14 pode chegar a setembro não pagar e vai para 20. Pois. Vamos para já tem 14. Não, isso se me surpreendeu, já os 10 milhões me surpreendia. Fará 14. Acho que não, neste momento acho que não é treinador para aquele valor. Quer dizer, então muito menos para uma equipa portuguesa, atenção. Não, eu acho que foi assim um flash que deu ao presidente do Sporting e pronto. Se ele corre bem desportivamente, ninguém vai falar disso. Exatamente. Aliás, o futebol é sempre assim, não é? Ora, mas sabemos que os treinadores estão a prazo. Sabemos que é uma coisa... O Bruno Lage, o ano passado, só faltou uma estátua, né, ao lado do Eusébio, e agora, de repente, já não vale nada. Quer dizer, o futebol é assim, é resultados. Futebol. E realmente 14 milhões para um treinador, isto dava um jogador para o Sporting, dava um jogador... Não, dava 3 ou 4 reforços. Sim, mas se quisesse um bom jogador, dava um excelente jogador. Acho que já se entrou num patamar a febre já. Já agora, Pedro, de repente no Benfica fala-se outra vez no Jesus, valha-nos Jesus. Bruno Lage para o ano não fica de certeza como é que é. E por outro lado, o Jesus era bem-vindo. Não, é sempre a mesma história. Coisas distintas. Em primeiro lugar, e como ponto de honra, que já o fiz aqui várias vezes, eu como pessoa não gosto de Jorge Jesus. Como treinador, acho que tem qualidades. Partilho da tua opinião, eu também defendi isso contra o Sporting. Após a saída dele do Benfica da forma como foi, tenho muitas dificuldades em voltar a aceitá-lo naquele banco. No entanto, um bocadinho como disse o Mário ainda agora, no futebol hoje é mentira, amanhã é verdade. Exatamente. Pronto. E Lage? Tendo o conhecimento que é público da forma como normalmente o Vieira trata estas situações dos treinadores, eu não me parece que o Lage não deixe de ser o treinador do Benfica na próxima época. Acho que vai ser. Também considero que, mais uma vez, este ano o Benfica perde a oportunidade de voltar a ser campeão por inércia própria. Mas já estás a tirar a toalha ao chão? Não estou a tirar a toalha ao chão. Repara,
É tão simples quanto isto. Porque nós na realidade temos que estar a olhar para 2 campeonatos. Um campeonato até março e outro campeonato até agora. Exatamente. Não é? Sem dúvida. O Benfica até março teve 7 pontos de vantagem do Porto. Em mês e pouco perdeu 9 pontos. Exatamente. Porto, não é? Aquilo que tinha acontecido o ano passado para o Porto. Nesta fase, da segunda fase do campeonato, estão iguais. Ou seja, nenhum nem outro pode dizer que ganhou nada. O que eu acho é que a qualidade do plantel do Benfica, neste momento o Benfica tinha que, quer na altura de março, quer agora, já tinha que ter garantido o título, ponto. Porque na realidade é a equipa que tem melhor plantel. Ponto final. Porque é que as coisas não funcionam? Não te sei explicar concretamente, mas tenho algumas ideias sobre aquilo que se passa ali. Eu não acredito que seja a questão dos jogadores não estarem com o treinador. Não me acredito. Acho que poderá haver ali um ou outro, mas isso há em 25, há sempre 4 ou 5 que não estão muito de acordo. Parece-me que não é por aí. Agora o treinador do Benfica mais revoltado. Sim. Em relação àquilo que é o comportamento dele, exatamente, mudou exatamente. Completamente. Agora, eu acho que disse o mesmo à época passada, no início da época, quando o Benfica, na minha opinião, cometeu um grande erro, que foi, depois da pré-época, antes de começar o campeonato, a dispensa de Luizão, que acho que fez muita moça naquele balneário. Sim, era um líder. Exatamente. Mesmo que não fosse para jogar, sim, era importante ali no balneário. A manter ali. E viu-se que depois a equipa, naqueles primeiros tempos do Rui Vitória, andou completamente perdida. Foi preciso, entre o Laje e, se todos se lembrarem, o Luizão passou a estar mais junto da equipa, embora não fosse o capitão, mas estava mais junto da equipa, e isso estabilizou aquilo. E este ano o Benfica não tem nenhuma referência no balneário. Não tem. A verdade é que não tem. Poderia desempenhar esse papel o Jardel, mas eu acho que não tem as características para isso. Perfil para isso. Tentou o Laje, ao pô-lo neste reinício a jogar, e eu acho que não foi a melhor solução. E acho que o Benfica, neste momento, ele tenta estabilizar o meio-campo de uma forma que eu acho que não é a mais adequada para a forma de jogar do Benfica e para os jogadores que tem, certo? Weigl, tenho muitas dúvidas que sejam 6, tenho muitas dúvidas, acho que não é. Para mim, claramente nesta altura do plantel, quem jogaria era o Samaris. E se olharmos ao percurso do ano passado, desde a entrada do Laje até à conquista do campeonato, uma das pedras fundamentais foi o Samaris. Exatamente. Que depois desapareceu. É por isso que depois voltou a desaparecer. Benfica tem um bocado isto. E eu acho que esta era a altura do Samaris vir outra vez, porque eu acho que o Samaris sim tem características para ser líder daquele balneário, fora e dentro do campo. Não se percebe como é que Sérvia deixou de jogar de um momento para o outro. Não se percebe. Um jogador que, para mim, na ala esquerda com o Grimaldo, faz toda a diferença, porque além de ser aquilo que representa em termos ofensivos, defende muito mais de qualquer um dos outros que costuma jogar na ala, sem dúvida. O Benfica perde equilíbrios com isso, e perde equilíbrios porque depois no meio campo não tem equilíbrios. Weigl continua a achar que não é um 6. Tarab é um jogador que precisa de liberdade, mas para ter liberdade tem que ter quem lhe cobrar as costas, e não tem, porque quer Tarab e Gabriel constroem e pouco defendem. E depois o jogo do Benfica ultimamente só passa pelos pés do Gabriel, que é isso que eu ainda não consegui perceber. O Gabriel, que por sua vez fazendo com ainda por cima está lento, o Gabriel. Lento, não sei se a questão ocular ficou resolvida ou não, porque às vezes parece-me que não. Depois obriga a encostar o Pizzi à linha, onde claramente não rende, para isso não joga. Para estar encostado à linha, mais vale não jogar. Desaparece do jogo. Desaparece completamente. Mais vale não jogar. Exatamente. Mais vale não jogar. Se é para encostar à linha, mais vale não jogar. E às vezes é preciso ter a coragem de tomar estas decisões. E depois a questão que estavas a falar também do Seferovic. Para mim é aquela mais gritante. Que passa de melhor marcador da época passada de uma forma... deixa de jogar, não é? Deixa de jogar...
De repente agora entra aí o Salvador da Pátria. Agora serve de Salvador da Pátria. Não consigo perceber. Vai o Benfica, se todos lembrarmos, fez 2 aquisições no mercado de inverno. O Weigl, que eu acho que, sinceramente, não veio acrescentar grande coisa. E Diego Sousa. Outro que eu acho que não veio acrescentar, a não ser que a saída do Vinícius estivesse já programada. Era a única razão que eu percebia a vinda do Diego. Vinícius, que também nunca mais acertou, não é? Vinícius nunca mais entrou no jogo. Vamos olhar para o primeiro terço do campeonato. Jogava Rafa de um lado, Sérvio do outro. Deixou de ter as alas. Benfica deixou de ter profundidade nas alas. Acho que o Benfica mexeu muito na equipa. Tem dois da equipa que tinha base, né, da época passada, e alterou isto tudo. E para mim alterou para pior. E por isso a equipa não rende. E aqui eu não voltando ao início do que estava a dizer, aqui eu não acho que seja os jogadores que não estão com o treinador, mas é as opções do treinador que fazem com que a equipa não renda. E às vezes é preciso um murro na mesa para as pessoas acordarem, e se calhar é preciso aquilo que o Luís Vieira, toda a gente ficou muito ofendida por ter ido ao balneário dizer o que achava que dizia, se calhar já deveria ter feito há mais tempo e precisa fazer mais vezes. Não só com os jogadores, mas também com o treinador. Mas isso, o treinador é assim, tu disseste há pouco que não achavas que o Lages que não sai. Eu também dizia que teve uma luz e que ficou, e passando uma semana foi embora. Portanto, claro. Isto é assim, eu acho que ele só fica realmente, hipoteticamente, se ganhar o campeonato. Se não ganhar, está completamente descartado, e só não vai agora porque até as coisas têm-se. No fundo, o Benfica está na luta, não é? Sim, os outros também vão ajudando a cair. Não é isso. Exatamente porque nesta fase o Lages está quase ali, né? Com os dias contados. Está com os dias contados, porque só realmente se o Benfica descolar agora do Porto favoravelmente é que a coisa pode acalmar, porque de outra forma, e tu vês a postura do Lages, é da postura de alguém que não está bem, sim, é de alguém não está confortável. Exatamente, não está confortável. Portanto, vamos analisar, ver isso com olhos de ver. E eu acho que o Vieira, nesse aspecto, o tal morro na mesa, ele podia dá-lo sempre, mas não desta maneira que se dá. Mas não sabemos, não é? Não estávamos lá. Não estávamos lá quando sim, eu fui ao balneário. Mas tu sabes que bem tudo vai para fora, nós sabemos que... Sabemos que de pronto, mas há sempre ali qualquer coisa que não... E o Benfica, realmente no mês e meio tinha tudo para ser campeão. E com larga vantagem. E, portanto, mas então, Mário, eu sei que és de Sporting, mas como é que tu vês agora também o Porto? Sérgio Conceição, fica, não fica? Porque o rendimento do Porto também não está a ser aquilo que se esperava. O rendimento do Porto é o QB. É o QB. Acho que até o rendimento é adequado ao plantel que tem. Sim. Já digo isto desde o início. Mas o Porto, ao contrário, na minha opinião, acho que o Porto, ao contrário do Benfica, mesmo tendo um plantel inferior em termos de qualidade, tem jogadores mais aguerridos, tem jogadores que vão com tudo. E o 11 é mais consistente, vão com tudo. Estão ali, são capazes, né? Língua de fora, típico do Sérgio Conceição, né? E é isso que muitas das vezes faz a diferença, exatamente. Por isso é que eu te digo que o Samaris era muito importante nesta fase. Mas isso hoje toda a gente que vê futebol, e então os benfiquistas devem todos eles achar isso agora. Mas o Laje entende que não. Agora o Porto, se o Sérgio fica ou não fica, também ponho no mesmo prato da balança. Vai depender muito de como este campeonato vai acontecer. Embora o Pinto Costa sempre diga que o Sérgio Conceição é o treinador de futebol com o Porto, mas nós já sabemos que isto tudo depende de muita coisa. E o futebol hoje é tudo sorrisos e abraços, e amanhã aparece aí uma alternativa e adeus que se faz tarde. Portanto, eu acho que as duas equipas têm jogos aqui até ao final difíceis, complicados, portanto, ou realmente mudam a atitude, mudam o querer, mudam a vontade realmente de fazer a diferença, ou então isto vai se resumir jornada a jornada a este ramo-ramo. Acho que não vai ser aquele que escorregar menos. Exatamente, não é bom nem para uma nem para outra equipa, e quem realmente está a assistir àquilo realmente E ainda muita gente, os lá de cima não vão perder muitos pontos, vão tropeçar ainda muitas vezes. Vão. A jogar como estão a jogar, não tenho a menor dúvida. Não haja dúvidas. O Benfica tem 2 jogos. E agora aquilo que desculpa, Marco, que tenhas perguntado também, eu há um bocado não referi, a questão dos jogos estarem sem público, não é? Sim, também que ajuda.
Ajuda as equipas adversárias que visitam, por exemplo, neste caso. Ajuda, porque imagina, o Sport, eu vou-te falar no caso, nós irmos jogar à luz sem público, sim, ou com aquele inferno é totalmente diferente. Mas depois tens aquela outra situação que é o descontentamento dos adeptos já não se reflete dentro do campo. Sim, não é? Quer dizer, há aqui o misto agora que claramente, como disse o Mário muito bem, eu não consigo perceber porque é que não podem haver espectadores no estádio, não consigo. E depois ainda me deixa mais indignado, pode não ser bem a palavra correta, mas se calhar pode ser aplicável. Pôr a possibilidade de a final da Liga dos Campeões, que todos sabemos que vai ser aqui, poder ter público. Mas então, como é que é? Não estamos a falar nos mesmos estádios, não há coerência, não estamos a falar na mesma de futebol. Não consigo perceber. E a montanha de gente que vem por aí abaixo entrar no país. Exatamente. Mas eu também só espero. Eu sei que ainda não chegaste lá, mas é só questão de comparação. Eu também só espero que, para bem de alguma verdade desportiva, que para mim não há verdade nenhuma desportiva nisto, né? Que se mantenha esta situação de não há público até final. Até acabar as competições todas. Imaginamos que ainda vamos ter mais que mais um mês. Imagina. Por acaso a situação não leva a isso, porque eu acho que. A zona de Lisboa está muito complicada. Está complicado, portanto, isto tende a. Mas agora vamos imaginar um cenário que até começava a limpar e até já podia ter público. Eu acho que era uma tremenda injustiça os últimos jogos serem brindados com público, até por essa questão que estamos agora a falar, né? Um Benfica Sporting com público é diferente do Benfica Sporting sem público. Um Braga Porto. Portanto, e eu acho que já que tomaram essa decisão, erradamente, quanto a mim, que a mantenham pelo menos até a final. Muito bem, vamos aproveitar essa boleia da Champions que vem para Portugal, a Final 8. Vão ser vários jogos aqui em Portugal. Eu estou em crer que vai ser sem público, mas realmente vamos ter muita gente a vir para aí abaixo. Vamos ter muita gente a vir para aí abaixo. Mas isto é bom, Pedro, para o futebol português é bom. Quer dizer, nós temos um futebol português ao pé coxinho, com os problemas que tem, e de repente a Champions vem para cá. Sim, é bom para o futebol português, é bom para o país, claro, o prestígio de organizar esta fase final, a competição, tudo isso é ótimo. Nas circunstâncias em que estamos atualmente, é que eu já não sei se é ótimo. Não é? Porque vimos o que está a acontecer em Lisboa, ainda por cima vamos lá pôr gente que vem de fora e que não sabemos como é que é. Esta competição, não é? Que não sabemos o que é que vem, o que não vem. Segundo o que é público, o controle nos aeroportos é praticamente nenhum. Não há. Não é por aí. As fronteiras, que eu saiba, continuam fechadas, mas eu continuo a ver montes de carros espanhóis, franceses a circular, e já falo só daqui, não falo das outras cidades. Não sei. Tenho muito receio em relação a esta questão da pandemia, e eu disse-o há algum tempo atrás que o meu grande receio era o mês de julho e agosto. E continuo a achar que esse vai ser o barómetro, vá lá. Porque infelizmente eu acho que nesses meses nós já vamos andar todos despreocupados. Calor, praia, férias, as pessoas vão andar todas despreocupadas. E corremos o risco de chegar a dezembro e ter que ficar outra vez fechadinhos em casa. E fechar as portas. E nessa altura, se calhar, já nem vamos conseguir fechar. Inverno, não é? Não, e que se calhar nessa altura já nem vamos conseguir fechar as portas, porque a economia não aguenta outra pancada como esta. E aí, se calhar, vai ser tudo deixa rolar, e quem ficar fica, e quem não ficar não fica. E por isso eu tenho muito medo desses 2 meses. E ainda por cima são 2 meses onde a atividade de futebol vai ser imensa, porque o campeonato termina a 26 ou 25 de julho, se não estou em erro, e engata logo com a Champions a seguir. E no fundo vêm equipas de todo lado. E de países que também estão numa situação de Covid. É evidente que nós sabemos, ou pelo menos é o que é nos dito, o futebol tem sido controlado. Sim, mas os adeptos é diferente. Sim, mas estamos futebol, exatamente. Mas e o que são os adeptos? Inglaterra, são os ingleses, são os italianos, alemães, espanhóis, vamos também falar, não é? E nós estamos preocupados em estar sossegadinhos neste canto
e de um momento para o outro podemos ter tudo por água abaixo. Inclusive o próprio campeonato, o próprio arranque do próximo campeonato pode ser por causa de tudo que isto. também isso não sabemos. Se vai ser em setembro, se não vai, se vai arrancar em setembro, se vai em outubro. Tem que arrancar, mas acaba um, começa o outro. Não, depois disto, eu acho que a transição para o campeonato seguinte devia ser feita logo. Sim. Ou seja, não há férias, que férias já tiveram, que chegar. façam pré-época e engatem no campeonato logo a seguir, porque senão, quer dizer, para outra vez para férias. Entramos outra vez no E entra para pré-época, não sei o quê. Pá, acho que não faz muito sentido. Ainda não ouvi nada sobre isso. As últimas notícias que tinha ouvido é que previsão de iniciar a época em setembro. Exatamente. Mas Em setembro quer dizer que há outra vez as tais férias, não é? Mas Já agora, Campeonato de Europa que passou para o próximo ano e que também pode estar Mário em risco, novamente, se as coisas não melhorarem, não é? claro, Isto é assim, a não se adiar eventos, mas isto é tudo subjetivo, dizer-se que... que vão haver. Exatamente, porque isto tudo depende da evolução Da pandemia. né? E como é que as coisas vão estar nessa altura. E a mim custa-me um bocadinho, no nosso caso português, não fomos dos países mais afetados, e de repente podemos levar com a batata. Fez um trabalho que eu acho que foi um trabalho meritório. Acho que o povo português acatou com maior ou menor esforço, mas acatou o confinamento, e podemos estragar tudo em 2 meses a troco de nada. Porque tu dizes-me assim... A troco de um suposto... Não, uma Liga dos Campeões, eu disse, pá, é fantástico, se eu pudesse ir ao estádio era fantástico, não é? Agora, ver em casa, pá, tanto posso ver a partir do estádio do Alvalade ou do estádio da Luz, como posso ver a partir do Dubai. do Conchichi, não é? Claro, portanto, eu acho que é um presente empananado. É prestígio para Portugal, para o que vale. Muito bem, vamos voltar à segunda Liga, até porque o campeonato então foi interrompido. O Varzim tem nova direção, campeonato parado, a preparar uma nova época, e agora com futebol feminino e futsal à mistura. Pedro, como é que vês este novo Varzim que por aí está a chegar? Não, em primeiro lugar, o ano de estreia da nova direção foi em termos desportivos foi positivo, mas em termos de aprendizagem ficou interrompido, não é? Porque todos nós sabemos que são pessoas que não estavam habituadas a estes caminhos do futebol, e sem dúvida este resto desta época era uma boa forma de aprendizagem. Foi interrompida da forma que já falámos, concordemos ou não, foi a decisão que foi tomada. E aí o Varzim só tinha uma coisa a fazer, era tratar de vida e ir à procura de preparar a nova época. De mais rapidamente preparar a nova época e aproveitar esta fase para fazer aquilo que era importante, também falando por experiência própria daquilo que estava completamente desorganizado, completamente inexistente em algumas situações dentro de portas, e o Varzim se aproveitou, e acho que devia o ter feito, e acho que o fez em certa medida, este período para fazer essa reestruturação, reorganizar serviços, reorganizar aquelas coisas todas, porque não havia, a realidade não havia, e depois pronto, é esperar. Sabíamos que havia meia dúzia de jogadores que obviamente não iriam continuar, 2 deles porque estavam por empréstimo, e obviamente terminou o empréstimo, mal termina as competições, e depois há sempre estas mexidas, jogadores que preferem não continuar, outras questões de jogadores que não contam para a equipa técnica, e na perspectiva do clube nem poderão ser uma mais-valia, porque às vezes pode não contar muito para o treinador, mas se conseguirmos ver que há ali uma margem de poder fazer algum negócio, pode interessar que os jogadores se mantenham. Pronto, o Varzim tem estado a arrumar a casa, tem feito algumas contratações interessantes, algumas com margem de progressão. Essencialmente é isso que eu acho que
que neste momento é importante para o Varzim. Conseguiu o regresso do Ricardo, que eu acho que vai transmitir ao Varzim uma estabilidade e uma maior maturidade na baliza. Atenção que não estou com isto a descredibilizar o Serginho, que acho que foi importantíssimo nesta caminhada do Varzim, com a sua experiência. Trazer um pouco aquela mística que o Varzim... Isto é acabar por dar uma oportunidade ao Ricardo de regressar a casa, Exato, que vai trazer, além dessa mística, vai trazer uma experiência, porque na realidade o Varzim neste momento... E vai ser importante no balneário, não é? Vai ser importante no balneário, vai ser importante para o Ismael e vai ser importante para todo o grupo. E depois do resto das contratações que se tem ouvido, do que conheço da maior parte delas, parece-me que são apostas para que o clube possa no próximo ano navegar outra vez com estabilidade e com um ritmo competitivo para andar ali sossegado junto aos primeiros lugares. Falta-me, entre aspas, mas acho que de uma ou duas peças que faltam o Varzim resolver, se fica ou não fica. Há um que eu gostava que continuasse e que acho que fazia falta neste plantel do Varzim, dado as saídas que já estão anunciadas, que era o Cristóvão. Acho que foi uma muito agradável surpresa que o Varzim teve o ano passado. Há esta história pendente do Lumeca, que já se sabia anteriormente, que possivelmente no final da época daria o salto para outro patamar. Merece-o claramente, fez uma excelente época, um jogador com muita qualidade. O Ofuso poderá ainda também sair. É outro jogador que não me surpreende se acontecer, porque realmente tem ainda algumas debilidades que são necessárias de trabalhar, mas tem qualidade. É um jovem com qualidade, e por isso o Varzim aí também pode ir um bocadinho buscar aquilo que é necessário para fazer face à nova época. A nova época que vai trazer muitas condicionantes, não é? Ainda concretamente, conforme estávamos a falar, nem a questão do início, nem nada, mas há uma série de regras que para já são algumas conhecidas do que diz o direito à Direção-Geral de Saúde, onde o Varzim vai ter que fazer aqui uma intervenção no estádio grande, com estas regras novas, e vai ser necessário uma remodelação parcial do estádio, e por isso estas vendas dos jogadores, ou possíveis vendas de jogadores, e as aquisições que me parecem não têm sido nada avultadas para o clube, até pelo contrário, são um caminho certo para... Importantes, podem ser importantes, e são um caminho certo para isto. As outras duas questões que falaste, o regresso do futebol feminino, mais ano, menos ano, ia ter que acontecer, porque a Federação neste momento está a impor e está com um projeto de apoio financeiro muito grande aos clubes para terem o futebol feminino. O que espero que não seja é uma situação fugaz, isto é, como aconteceu com o que apareceu todo cheio de vontade, recebeu o que tinha que receber e pouco tempo depois voltou a desaparecer. Quer dizer, eu acho que estes projetos têm que ser pensados com pés e cabeça. Já foi namorado há muito tempo. E a longo prazo. A longo prazo. A junção do futsal ao Varzim não me surpreende, até porque eu acho que o Póvoa Futsal estava com um crescimento muito grande e se calhar estruturalmente não estava preparado para isto, para este crescimento que estava a ter, e por isso eu acho que faz todo o sentido que se alie, ou que se junte, ou que surja esta parceria junto do clube de referência da cidade. E se todos nos lembrarmos, por exemplo, o ano passado, há 2 anos, aconteceu o mesmo entre o futebol e o Clube Desportivo da Póvoa, também que é
uma modalidade que não tinha grande expressão, ou não tinha tradição no Clube Desportivo da Póvoa, E passou a ter, faz todo sentido. Isto é um bocadinho, já agora só detalhe, foi-se daquilo que estamos a falar, que é um bocadinho isto. A Póvoa tem uma quantidade enorme de associações, se calhar 90% de nós não faz ideia. Muitas delas têm pouco ou nenhuma atividade, mas existem. Por isso, eu acho que era muito mais importante que as pessoas começassem a olhar para as coisas de uma forma despegada, entre aspas, e percebessem que, mas para que é que vamos criar aqui um outro clube se já existe aqui dois? Então vamos juntar-se energias, é muito mais fácil, é melhor para todos. Eu posso dar um exemplo em relação à associação. Durante muito tempo me chateavam a cabeça, porque nós deixámos de ter o atletismo, que devíamos voltar a ter o atletismo, não sei o quê. Cada vez é mais difícil conseguir ter pessoas para ajudar a fazer estas coisas. E eu sempre disse, mas para que é que vamos ter atletismo? Vamos estar nós a ter trabalho, no ano seguinte, o Clube Desportivo da Póvoa, o Atlético da Póvoa, o Clube de Atletismo da Póvoa, que eu acho que já são demais, que estão focados naquilo. Exatamente. Vão passar um ano, naquele ano vêm buscar nos atletas que forem bons, e nós vamos andar a fazer o quê? Andamos aqui Andamos a fazer o quê? Se calhar bons atletas e um bocadinho espalhados por então, mais vale. Sem as condições. Já quando foi essa criação dos dois clubes de atletismo, não acho que tenha sido a melhor solução, mas quem sou eu para falar sobre isso? Cada um toma as decisões que acha. Mas isto para dizer que acho que faz todo o sentido que estas modalidades que existem se preocupem em associar em algum clube que lhe pode dar estabilidade, que lhes pode dar aquilo que é necessário, porque muitas vezes eu recordo-me que aqui há uns anos, quando na associação tivemos aquela prática do speedball, que é no género do paintball, mas era uma competição diferente. Sim. Tivemos aquilo que as pessoas, aquilo já existia já com alguns anos. O que aconteceu é que para poderem competir tinham que estar como associação, como clube. E então as pessoas vieram falar connosco, não nos importávamos ceder o nosso nome para eles poderem competir. Eu acho que isso faz todo sentido. Não há aqui. Nós temos que perder esta mania isto é tudo nosso, é só nosso. Não é só nosso. Nós temos que olhar para isto e ver aquilo que é melhor, e por isso faz todo o sentido que o Varzim agregue estas atividades, como fez com o futebol de praia, como fez com o triatlo, que parece que chegou ao fim, pelo menos pelo que eu vi, espero bem que não. Faz todo sentido que isto aconteça. Mário, já percebi que estás um bocadinho dentro desta ideia, mas eu voltava àquela paragem do Varzim, devido à paragem do campeonato, pode ser benéfico para preparar então a próxima época, arrumar a casa e preparar aquilo que o Varzim praticamente não era daquelas equipas que nem estava a discutir a subida, nem estava a discutir a descida, e portanto, como eu disse, tem tudo, digamos, tem todo o tempo, digamos, disponível para arrumar a casa. E eu acho que a grande mudança realmente do Varzim, e isso temos todos que concordar, é a mudança de direção. Eu acho que a partir do momento em que o Varzim muda de direção, realmente o Varzim começa a ter, mesmo até a nível desportivo, outra estabilidade que não tinha. E portanto, acho que aí as pessoas certas podem realmente arrumar a casa, podem fazer do Varzim a grande instituição que é, e como o Pedro disse muito bem, que é a referência da Póvoa, e se pudermos agregar no Varzim tudo o futebol praia que já tem, agora o futebol feminino, tudo isso é uma mais futsal, é uma mais-valia, porque quer queiramos, quer não, o Varzim é o Varzim, né? O nome Varzim vai muito longe, né? E é conhecido mundialmente. Exatamente, eu ia dizer isso, mas portanto, e acho que faz todo sentido. E portanto, o Varzim nesta fase, o Pedro falou que o Estado terá que ter algumas adaptações, melhorias em função. E realmente esta parte de arrumar a casa, fazer receita, tudo isso é importante para que o Varzim, na próxima época, se apresente exatamente sem sobressaltos, com uma equipa que lhe permita
porque eu penso que os objetivos do Varzim não são subir a divisão. Claro que todos se puder lá chegar, não vai injetar essa oportunidade. E eu acho que paulatinamente está a seguir cimentar, digamos assim, sim, a caminhada para um dia chegar à Primeira Liga. Tem que ser assim. Que é o lugar do Varzim. Sim, muito bem, nós não estamos... é um lugar de passagem. Não é um lugar de passagem. Para passarmos e vir embora, não vale a pena. Este programa foi um pouquinho mais longo porque é o regresso, digamos assim, dos convocados, mas iríamos terminar da mesma forma, que é precisamente com os prognósticos. Começaria pelo Mário, e então temos um Setúbal Rio Ave. Setúbal Rio Ave, vitória do Rio Ave, 1-0. 2-0 para o Rio Ave. E agora um Benfica Santa Clara. Triplo. Eu não queria ser, mas é assim, teoricamente o Benfica tem condições para vencer. 2-1. 2-1. Depois. Pedro, claro. Falta Pedro. Tem que ganhar, Pedro. Tem que ganhar, claro que tem que ganhar. Deixa de ver televisão. Mas só por causa disso, acho que é para a gente ficar a sofrer um bocadinho mais, vai ser um 3-2. Pronto, 3-2 está bem. 3-2. Agora temos um Belenenses Sporting. É assim, eu vou falar com o coração, mas 2-1 para o Sporting. Não, 2-0 para o Sporting. Como é que é? O Belenenses não está a jogar mal. 2-0 para o Sporting. E temos um Boa Vista Futebol Clube do Porto. Não, um Porto Boa Vista, é ao contrário. Sim. Um Porto Boa Vista. Porto Boa Vista, Porto Boa Vista. Isto também vai ser a Campo de Ourique. Vamos pôr um 2-1 para o Porto. 2-1 para o Porto? Sim, 2-1 para o Porto. E Pedro? Usando o coração e não a razão, vai ser um 1. Não é nada descabido esse 1-1. Pese embora também esteja nas antas, mas hoje em dia, neste campeonato não faz grande diferença jogar, até é pior. Nos estados maiores joga-se tudo. Por isso, acho que 1-1. É que depois o Benfica joga com o Boa Vista. Por isso, 1-1. 1-1. Achas que vai ser assim? A ver, vamos. Entretanto, marcamos o encontro para a próxima semana. Foi um final de tarde, início de noite aqui com os convocados. Meus senhores, continuação de um ótimo fim de semana para vocês. E para a semana cá estaremos para falar de futebol aqui na Norte Litoral TV. Bom fim de semana também para si aí em casa.